Então, Evangelho segundo Mateus, queridos, o capítulo é o de número 8. E aí, irmãos, se a doença vier, ele vai ser realmente teu Deus. Se ele não fizer, ele vai continuar sendo teu Deus. Mateus capítulo 8, verso 19. Então o mestre da lei aproximou-se e disse, olha que lindo, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Mas Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E agora em Romanos capítulo 8, Romanos 8, esse é um trecho bem conhecido, Romanos 8, verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Até aqui, amados, vamos orar. Senhor nosso Deus, fala conosco nessa manhã, que o Teu Espírito esteja livre para produzir em nós a Tua boa vontade, aquilo que o Senhor deseja realizar em nós, Pai. Que nenhum de nós saia daqui sem o Teu toque, sem a Tua instrução, sem o Teu amor, sem o Teu cuidado. Fala conosco, Pai, pois viemos aqui ouvir a Tua voz e queremos que o Senhor haja aqui conforme a Tua vontade, saiamos daqui com um pouco mais da Tua palavra. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Irmãos, vimos aqui na primeira passagem, Romanos capítulo 8, algumas pessoas vindo até Jesus com falas muito justas, falas até bonitas, né? Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E o outro, aparentemente, fazendo um pedido muito correto, né? Muito lúcido, nenhum problema. Deixa-me sepultar primeiro meu pai. E a gente vê as respostas de Jesus a essas duas abordagens, respostas bem inesperadas, porque Jesus é sempre doce, gentil, né, sempre acolhedor com as pessoas, só que essas respostas que Jesus deu para essas pessoas, literalmente Jesus cortou aquelas pessoas, Jesus foi firme com aquelas pessoas e meio que recusando mesmo aquelas pessoas, pontuando algumas questões. Eu não vou entrar na mensagem hoje o porquê dessas respostas, tem o seu porquê, mas eu quero trabalhar em duas outras coisas. Primeiro, que Deus fala conosco. Quando a gente chega até Ele, expressa o nosso coração, fala com Deus, né? Porque hoje ainda falamos com Ele, Senhor, te seguirei por onde quer que fores. Deus, fala comigo. Deus, me instrua nessa decisão que eu vou tomar. Jesus, me ajuda qual caminho seguir. Jesus, guia o meu futuro. A gente sempre fala com Ele e Ele fala. E Ele vai falar conosco. Por meio da Sua palavra, por meio da vida, das situações, por vários acontecimentos, Ele fala. Então, primeiro ponto, Ele fala, só que Deus muitas vezes vai falar o inesperado, irmãos. Deus muitas vezes vai falar o inesperado, porque nós, na nossa ingenuidade, ou às vezes no nosso desejo muito grande de uma resposta, a gente pergunta, não é querendo ouvir qualquer resposta, a gente pergunta já só para Deus dizer o sim. A gente pergunta já com a resposta que a gente já quer, como se, Deus, olha, eu vou te perguntar o que eu faço, mas eu quero que você fale que é para eu fazer o que eu quero que isso aqui. A gente já vem com a resposta que a gente quer que Deus diga na nossa cabeça. Só que Deus muitas vezes fala o inesperado. Esses dois aqui chegaram para Jesus e já esperavam uma resposta, que era a resposta, né?
Senhor, eu quero te seguir para onde quer que fores. Claro, meu amado, que coisa linda. Isso sim é um discípulo, é assim que se porta. Essa é uma pessoa que tem compromisso. A pessoa achava que ia receber 1000 elogios, que você venha, me siga, você vai ser um dos meus principais com um coração desse. A gente espera algumas respostas de Deus e muitas vezes Deus vem com outras. Por quê? Porque Deus pensa muito acima de nós, Ele tem um entendimento de nós mesmos que nós não temos. E isso é uma das coisas que eu acho mais espetacular na palavra de Deus, irmãos, é que você recebe instruções completas. E para todos os momentos, para cada momento e para cada indivíduo, pode ser uma resposta, às vezes uma situação aparentemente idêntica, você vai ver Deus falando e agindo de uma maneira, e para uma outra pessoa, que tem um outro contexto cultural, uma outra história de vida, outros traumas, outro entendimento, Deus vai fazer outra coisa. Porque Deus olha o indivíduo, olha a história, igual eu falei, essas pessoas falavam palavras aparentemente justas, aparentemente bonitas, mas Deus conhece o coração. Deus conhece a vida, o contexto e o que está acontecendo, e nós não, e nem mesmo a própria pessoa sabe o que Deus sabe. Então, na palavra de Deus, irmãos, a gente não recebe apenas palavras de consolo. Como em geral, por exemplo, se você for num psicólogo, em geral você vai receber quase sempre só palavras de consolo. E na palavra de Deus não é apenas palavra de consolo. Você vai receber também palavras de força, de estímulo, mas não apenas palavras de estímulo, de força. Um coach, por exemplo, só vai te dar palavras de estímulo, de força. Ou seja, são aplicações muito específicas da vida e incompletas. Na palavra de Deus não é incompleta. Você recebe palavras de consolo, palavras de força, palavras de advertência. Por isso que você vai ver Jesus às vezes consolando, Jesus às vezes encorajando, Jesus às vezes advertindo. Por quê? Porque a palavra de Deus é completa e atua na necessidade particular e daquele momento da pessoa. Então você recebe palavras de consolo, recebe palavras de força, recebe palavras de advertência. Porque Deus, às vezes, Ele vai precisar nos acalmar. Deus, às vezes, vai precisar nos animar, que às vezes está desanimado. Deus, às vezes, vai nos alertar para perigos que estamos correndo. Então, no Evangelho, na presença de Deus, há um equilíbrio perfeito entre um amor que acolhe e pacifica, uma presença que estimula e encoraja, e uma santidade que nos conduz a melhorar. Você encontra todos os aspectos necessários da vida no Evangelho, na presença de Deus. Agora, o falar de Deus vai sempre intencionar, então, ou confortar, ou incentivar, ou nos refrear de algum mal. O apóstolo Paulo diz, o propósito da profecia, que o que profetiza fala aos outros para edificação, exortação e consolação. Edificação, exortação e consolação. Então, os vários aspectos da vida, o que a gente precisa. Então, irmãos, o falar de Deus é sábio. O falar de Deus não é apenas sim. Nós cantamos aqui na música. Quando Deus disser sim, Ele é Deus. E quando disser não, Ele também é Deus. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, em muitos momentos da sua vida, Ele vai dizer sim. Em outros momentos, vai dizer não. Em outros momentos, vai dizer calma. Ainda não, calma. E a gente sempre deseja ouvir o sim, e estamos preparados para o sim. Mas você está preparado para o não? E você está preparado para o calma? Ainda não? Será que estamos preparados para ouvir a verdade que Deus tem para nos dizer? Quão dura ela seja, como esses dois aqui, que vieram com o coração todo despretensioso, lançaram pérolas de sabedoria, só que receberam o não de Deus. E a gente está preparado para ouvir o não de Deus? Ou seja, irmãos, quando a gente chega para Deus e diz, Deus, fala comigo, você não sabe em que situação você está se metendo quando fala isso, irmãos.
Porque Deus fala comigo, a gente, maravilha, Ele vai falar. Vai, irmãos. Mas o que vai vir? O que vai vir? Pode vir o inesperado, pode vir o não, pode vir o calma. O que vai vir, você não sabe. É o melhor? É. Mas a nossa carne pode resistir, pode gemer. Porque Deus é sábio e nós, muitas vezes, não estamos desejando essa sabedoria. A gente está desejando que os nossos desejos e aquilo que a gente quer ouvir, e não o que a gente precisa ouvir, chegue até nós. Saiba que quem vai falar é Ele, não é você. Se fosse você, você saberia dizer exatamente o que você quer ouvir. Mas não é você que vai dizer quando você fala, Deus fala comigo. Se é Ele que vai dizer, Ele pode dizer sim e pode dizer não. A pergunta, Deus pode te dizer não? Porque, irmãos, uma coisa difícil é confiarmos quando alguém que nos ama diz não. Não é? A gente sente até um impacto. Pera, mas essa pessoa me ama, por que ela está dizendo não? Parece que é até um contraditório, né? Se a pessoa diz que quer o meu bem, ela diz que me ama, e no meio desse amor todo me fala não, parece que não encaixa, né? A gente fica até chocado. Mas por que não, se ela me ama? E Deus pode te dizer, calma. Porque se tem uma palavra, irmãos, que irrita uma pessoa, é quando o outro diz calma. Você já viu? A palavra que mais irrita é quando a pessoa chega para você e diz calma. Porque isso faz até algum sentido, porque a pessoa não entende o que você está passando, mas Deus sabe o que você está passando. E se Ele te diz calma ainda não, Ele sabe o que Ele está dizendo. Assim, irmãos, aceitar o sim de Deus é muito fácil. Aí nós adoramos, aí nós louvamos, exaltamos, que Deus maravilhoso, porque Ele me deu a vitória, Ele fez exatamente como eu pedi, Ele me disse o sim perfeito e imediato para o que eu pedi. Ou seja, acontecem coisas boas na vida, a gente celebra, a gente adora, mas você aceita o não de Deus? Você aceita o não de Deus? Você aceita passar por situações desagradáveis que às vezes essa vida te traz, sem se rebelar, sem se revoltar? Deus pode te falar para olhar para frente? Você está passando por algo, está ali remoendo, está fica repassando aquilo na sua mente, e Deus fala para você, não, olha para frente, esquece isso, olha para frente. Porque também é outra dificuldade que nós temos, né, irmãos? Largar o passado no passado. A gente fica remoendo, fica falando, ai meu Deus, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, ou aquela pessoa fez isso, fez aquilo comigo, por que ela fez isso? E a gente vai até Deus e fala, Senhor, por quê? Por que aconteceu isso? Por que aquela pessoa disse isso? Ou por que eu não agi diferente? E a gente vem cheio de perguntas e fala, Deus fala comigo. E Deus, às vezes, só vai falar para você, olha para frente. Não, mas Deus, mas Ele fez aquilo. Por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu? E Deus, às vezes, vai falar para você só, olha para frente. Esquece isso. É passado, olha para frente. Mas Deus, e a gente continua virando para trás, igual a mulher de Jó. Continua virando para trás, a gente continua se tornando uma estátua de sal, parados, não indo adiante, olhando para o Sodoma que ocorreu, olhando para o Gomorra que ocorreu, paralisados, perguntando para Deus por quê, e Deus falando, olha para frente, olha para frente, olha para frente. Mas não é a resposta que a gente quer. A gente quer que Deus sente, lamente com a gente, e Ele fique paralisado como uma estátua de sal junto conosco. E Deus fala, não, esse não é o lugar que você vai ficar, que você deve ficar. Olha para frente. Você aceita Deus falar, olha para frente? Como o apóstolo Paulo diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o meu alvo. O Evangelho não é o Evangelho de paralisia, irmãos. O Evangelho não é o Evangelho do passado. O Evangelho é de ir para frente. Então, se você ficar lamentando o seu passado, não conte com Deus para participar disso, porque Ele quer que você olhe para frente. De novo, você fala, Deus fala comigo?
Ele vai falar, e está falando. Ou seja, irmãos, você permite que Deus seja Deus na sua vida, ou seja, você permite que Ele, na sua infinita sabedoria, fale algo muito mais elevado do que você, às vezes, está pretendendo fazer ou ouvir? Veja, agora, um ponto. Nem todo não da nossa vida, irmãos, vem de Deus. Há os nãos que vêm de Deus, mas a gente sabe, há outros personagens que participam da história da nossa vida. Há Deus, claro. Há as trevas, claro. Há os demais seres humanos que também nos dizem não. Satanás sempre vai dizer não, né? Quer dizer, às vezes vai dizer não para as coisas boas, vai dizer sim para as coisas ruins. Então, às vezes o não vem de Deus, às vezes o não vem das trevas, às vezes o não vem de outros seres humanos que vão te rejeitar, vão fazer algum mal a você, vão te maltratar. Tem os acontecimentos da vida, acontecimentos naturais. Acidentes, você pode bater um carro ali na rua, doenças. Ah, pastor, mas por quê? Irmãos, a gente está no mundo caído. Não tente cobrar de Deus que isso aqui seja o céu, porque nós estamos em um mundo caído. Então, o que não é natural nesse mundo é quando você está com saúde. E pela misericórdia, pela graça, pela compaixão, pelo amor de Deus, você não está em doença o tempo todo. Mas no mundo caído, no mundo de pecado, o certo era você ficar 100% do tempo doente. Por que isso não acontece, pastor? Porque a presença de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e o amor de Deus te guarda infinitamente mais do que você imagina. Então, o ser humano assim, estranha quando fica doente. Por que Deus? Não, é o contrário. Porque se nós crêssemos na palavra de Deus, que esse mundo jaz no maligno, que esse mundo é caído e que nós somos pecadores, a gente tinha que se perguntar ao contrário. Deus, por que eu estou saudável nesse momento? Por que o Senhor permitiu eu estar saudável? Essa que é a pergunta. Biblicamente falando, essa é a pergunta. Mas, enfim, os nãos que a vida traz também, da doença, do acidente, acontecimentos desagradáveis, e os nãos que nós mesmos dizemos a nós mesmos quando a gente, às vezes, se sabota, quando a gente não cuida de nós mesmos. Então, há vários personagens na história da sua vida. Nem todo não vem de Deus. Alguns nãos vão vir dos seres humanos, como eu falei, da vida e das trevas. E, irmãos, a gente não tem controle sobre esses personagens da nossa vida. Nós não temos. Se uma pessoa te disser não, que controle você tem sobre isso? Uma doença. E você pode orar, e claro, Deus vai te guardar de muitos nãos. Mas Ele não pode guardar de todos os nãos, porque senão Deus teria que tirar a liberdade das pessoas. Teria que fazer que esse mundo caído se tornasse o paraíso. E Ele vai fazer isso na glória eterna, mas aqui não. Então Deus não vai impedir que todas as pessoas, em todo o tempo, que ninguém te diga não. Não tem como fazer isso. Essa é uma oração irreal e que não existe. E Deus também não adianta você orar para transformar esse mundo caído num mundo perfeito, onde só há saúde, alegrias e regozijos. Não. Haverá ou não? A vida vai te dizer alguns nãos, irmãos. A vida vai te dizer alguns nãos. Quantos nãos você ouviu recentemente? Ou ao longo da sua vida? Alguns são pesados. Com o falecimento de um ente querido. É um não que a vida te dá. Perda de um emprego, é um não que a vida te dá. Perda de algum relacionamento, um não que a vida te dá. Essa semana eu recebi um não. Quando terça-feira o meu avô de coração faleceu. Pacheco, ele já veio aqui algumas vezes, veio aqui na minha ordenação. Pastor Pacheco, a vida me disse um não. E a gente sabe que essa é a realidade dessa vida, porque nós sabemos que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, e todos passaremos por essa questão que é a morte. Então, aquilo que eu estava falando, não adianta você orar, Senhor, guarde para sempre que o Pacheco da sua vida
que uma pessoa que você ama jamais faleça. Não existe oração capaz de fazer isso, irmãos. Porque é uma oração que vai contra o entendimento e o que a palavra diz, que todos morrerão. Você já ouviu não de pessoas. Você ouviu nãos de Deus. Agora, a gente vai precisar nos preparar para isso, irmãos. Nós precisamos ter essa maturidade e esse entendimento espiritual de como lidar com esses nãos. Porque Deus vai poder dizer só o que você quer, e Deus vai poder fazer só o que você quer. Irmãos, Deus pode te dizer que você terá aflições, e Ele já disse. E alguns não querem ouvir, até algumas igrejas não querem ouvir. Deus pode dizer que você terá aflições, e Deus pode te dizer que no meio dessas aflições você precisa ter bom ânimo. Não foi o que Jesus disse? Na terra, o Deus encarnado, Ele disse: neste mundo caído, neste mundo de nãos, você terá aflições. Neste mundo você ouvirá alguns, e até muitos, nãos. E o que Ele nos ensina? Mas tenha bom ânimo. Pode vir tempestades na sua vida? Porque Jesus disse que a diferença entre a casa firmada na rocha e a casa firmada na areia é qual? Que vai vir a tempestade na casa firmada na areia e só vai ver sol e bonança na casa firmada na rocha. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse que a tempestade... Por quê? Qual a diferença das duas casas? As duas casas estão no mesmo planeta e a chuva vem sobre... A tempestade vem sobre ambas. Ou seja, o mundo caído tem tempestades. Só que uma casa está firmada na areia e a sua ruína será completa, como Jesus disse. Agora, a outra casa está firmada na rocha. Porque a pergunta que às vezes muitos se fazem: mas Deus, eu sou teu servo, por que veio uma tempestade? Porque você está no mundo caído. Mas então qual a diferença entre um cristão e um não cristão? A diferença já está na pergunta. Um é cristão e o outro não. A diferença não é que um tem tempestade e o outro não. A diferença é que um é uma casa firmada na rocha. Um é cristão, um é servo de Deus e ele tem Deus com ele. Não é que um tem a tempestade e o outro não. Outro é que a diferença é o coração da pessoa, é a vida com Deus, é o Deus que caminha com ela. Porque os cristãos às vezes não notam a diferença. Mas estou numa tempestade, qual a diferença? E Deus do lado da pessoa. Não tem diferença nenhuma, não estou notando nenhuma diferença. Não, nenhuma. Só tem uma coisinha, um detalhe pequeno aqui, um tal de Deus do seu lado. Mas isso aí é pouca coisa. Realmente a diferença não tem nenhuma. Hã? Como assim, irmãos? Tempestade gigantesca na vida do ímpio, na vida que ele serve a Deus. Qual a diferença, pastor? Nenhuma, só tem Deus com você, só isso. Coisa pouca, né? Irmãos, reconheçamos o tamanho do privilégio e da presença de Deus conosco, mesmo diante dos nãos que a vida te trouxer. Há um Deus contigo. Há um Deus contigo, uma casa firmada na rocha. E o que a gente faz diante desses nãos, irmãos? E eu tenho repetido aqui em várias pregações. Neste mundo tereis aflições, tereis nãos. E o que você deve responder aos nãos que a vida lhe trouxer é: tenham bom ânimo. É Jesus que nos ensinou isso. Tenham bom ânimo. Ter ânimo, esse é o caminho. Porque o desânimo não vai nos ajudar, até piora a situação. Ânimo, irmãos, ânimo. Se anime, coragem, prossiga. Sempre tente simplificar. Veio o não da vida, não fique lamentando: esse não, por quê? Por que será? Que dor. E fica lamentando o não, e sofrendo o não, e pensando no não, e vai dormir pensando no não, acordo pensando no não, passa o dia: ai meu Deus, esse não, e fica só no não. Isso não é ter bom ânimo. Pode ser qualquer coisa, mas não é ter ânimo, bom ânimo. Simplifique as coisas, não fique remoendo esse não. Não.
minimize o problema, não foque no problema, não foque no não, tente se alegrar com outras coisas. Olhe para os sims de Deus na sua vida, porque se vem um não, a quantidade de sims que você tem, porque é assim, tem 10 sims acontecendo e a gente fica pensando no quê? No não. Olhe para os sims de Deus, tenha ânimo, vá encontrar ânimo nas coisas que Deus te dá, porque, como a Bíblia diz, Ele é fiel e não permite que nós sejamos tentados acima das nossas forças. Então Deus não vai permitir, por ser fiel, que algo te sobrevenha que você não consiga suportar. Porque seria injusto, seria uma infidelidade a Deus. É maior do que eu. Não, meu irmão, não fale que isso é maior que você. Não. Pode ser maior que você, mas não maior que você com Deus. Você com Deus, o problema é menor do que você com Deus. Então, creia e olhe para os sims de Deus e tenha bom ânimo. Os nãos não são motivo para desânimo. Olhe para os sims. Falta-nos, irmãos, entender e aplicar quem Deus é em nossas vidas. Isso só é possível com confiança. Por isso que eu li aquele segundo trecho em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se a vida lhe trouxer um não, olha que magnífico. Deus, de algum modo, fará com que esse não coopere conjuntamente para o seu bem. Por isso você não precisa temer o não, não precisa se desanimar com o não, porque Deus tem o poder de transformar a cruz e a humilhação em ressurreição e glória. Deus tem esse poder, irmãos. Se algum momento vier a cruz na sua vida, não tema, porque depois da cruz tem a ressurreição. Depois do deserto, tem a terra prometida. Por isso, creia, porque é difícil crer no momento que o não ocorre, mas você precisa crer para passar e atravessar por esse não. Ou seja, se você amar a Deus, por isso que o verso é bem claro, os que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se você ama a Deus, vem o não, você permanece, você continua, até que venha a provisão de Deus e aquele não coopere para o seu bem. Porque o que acontece com os que não amam a Deus? Acontece um não da vida, acontece algo desagradável, uma adversidade, um problema, o que a pessoa faz? Eu vim servir a Deus, aconteceu isso, quer saber? Vou embora. Aí o que acontece? Aquilo não vai cooperar para o bem dela, porque ela não amou a Deus. Aí ficou só o não. Veio o não, ela pegou o não para si e foi embora com o não. Agora, o que ama a Deus, vem o não, eu amo a Deus, eu vou permanecer. E Deus começa a trabalhar. Olha o que acontece no processo, e imediatamente ele começa a transformar aquele não em algo que vai cooperar para o seu bem. Se você permanece, se você continua com ele, esse não vai cooperar para o seu bem. Se você amar a Deus, se você continuar com ele, você permitir que ele continue na sua vida, porque ele intervirá, ele atuará, e esse não será transformado em motivo de força, de regozijo, de maturidade, enfim, no propósito dele para a sua vida. Porque, irmãos, o que às vezes a gente se pergunta, como eu já mencionei algumas vezes, Deus, por que o Senhor permitiu? E a verdadeira pergunta é o inverso. Você permite que Ele faça com que isso coopere para o seu bem? Você permite isso? Você precisa confiar, irmãos. Eu sei que é difícil. Vem um não, é difícil confiar. Mas como assim? Como que isso? Esse não aqui, pelo amor de Deus, como é que esse não vai cooperar para o meu bem? E às vezes nós, como pastores, a gente fica nessa sinuca de bico, né? Chega a pessoa, pastor, aconteceu isso aqui. Como é que isso aqui vai cooperar para o meu bem? Eu tenho a menor ideia. Deus sabe, eu não. Deus sabe, eu não. Deus sabe, você não.
Deus sabe, você não. Você vai confiar? Ele é digno de confiança? A pergunta é essa. Ele é digno de confiança? A palavra dele é digno de confiança? Deus cumpre as suas promessas? Então confie. Tem uma frase, eu gosto muito, irmãos, de me amparar nos grandes. Os grandes cristãos da história, Søren Kierkegaard, ele falava, olha o que ele falava desses nãos que a gente não entende. Como é que isso vai cooperar para o meu bem? Olha o que ele dizia. A Deus, tu deves amar de forma incondicional. A Deus tu deves amar de forma incondicional. Mesmo que aquilo que Ele exige de ti possa parecer algo danoso. Pois a sabedoria divina não tem relação de comparação com a tua. E a providência divina não tem obrigação de prestar contas à tua pequena inteligência. Tu só tens que confiar amando. Pelo amor de Deus, isso aqui é maravilhoso. Você só tem que amar Deus de forma incondicional, mesmo que o que está acontecendo seja danoso, seja sofrido, porque a sabedoria divina não se compara com a sua. E a providência divina não te deve explicações. Até porque a maioria das coisas você não vai entender. No momento, não. Você só tem que confiar amando. É lindo, irmãos. Você teria coragem? As perguntas hoje difíceis, né? Olha essa então. Você teria coragem de orar, clamar pelo não de Deus? Ó Deus, eu te peço, Senhor, fale comigo, mesmo que seja um não doído. Você teria coragem de orar por isso? E se nós confiássemos em Deus, irmãos, isso seria natural. Natural. Porque a gente pede para Ele abrir as portas certas e fechar as portas erradas. Não é maravilhoso Deus dizer um não? Ou você quer que Ele te diga sim e você entre por uma porta errada, que vai arrebentar a sua vida lá na frente? Igual Balaão, que ficou insistindo com Deus. Deus, esse povo aqui está vindo aqui, me trouxe tesouros para eu ir lá abençoar eles, Deus. Será que o Senhor não poderia me dizer um sim para eu ir lá? Eles estão me remunerando muito bem, para eu orar por eles lá. Eu sei que é orar por eles, e eles são um povo torto, eles querem combater Israel, que não é a tua vontade, mas Deus insistiu tanto, que Deus deixou. Ele foi no meio do caminho, a mula dele tinha mais sabedoria que ele, tentou salvar a vida dele, e eles murrando a mula, batendo na mula para a mula continuar no caminho que ele tinha, batendo na mula. E quem era a mula, irmãos? Era ele. E quem é a mula, muitas vezes, somos nós, que não queremos ouvir o não de Deus. A gente não quer. E Deus foi tão engraçado, né? Tão surpreendente, que Ele permitiu que a mula falasse. E falou para Balaão: Balaão, eu não estou indo para frente, eu que sempre te obedeci, não estou indo para frente, porque tem um anjo ali, com a espada desembainhada, pronto para tirar a sua vida. E a gente, às vezes, insiste com a mula, a gente quer ir e não sabe o que nos aguarda ali na frente. Ouça o não de Deus e peça o não, não é apenas ouvir, peça o não de Deus. Peça, porque Ele é salvação para você. Ele é vida para você, é proteção para você. Orar, por exemplo, se tem uma ação na justiça, eu tinha uma ação na justiça, eu orava. Que Deus seja justo. Não quero um centavo a mais, não quero uma decisão favorável. Se não for justo, não quero. Porque, irmãos, cadê o nosso caráter? Cadê a nossa integridade? A gente vai orar para o Deus justo, santo e perfeito para te dar algo injusto? Como a gente, às vezes, é hipócrita, né, irmãos? Havia uma diferença lá, quase 30% do valor que a contadoria de um estava discordando do outro. Eu pedi na reunião de oração: eu quero que for justo. Se for menos, menos seja. Menos seja, irmãos.
porque você vai colocar Deus em algo injusto, você já começa a relativizar Deus, relativizar o seu caráter, e a mula vai parar de andar, e a mula vai te dar uma bronca, a mula vai te dar um sermão. A gente tem que aprender a dizer: Senhor, eu quero os teus nãos, eu quero os teus sims, eu quero os teus nãos, porque eu confio em ti. Ah, pastor, e os nãos que a vida dá? Tudo bem, pastor. O não que Deus me disser, vai lá, eu vou. Mas e o não que a vida me disser? Que às vezes são nãos injustos, são nãos incorretos, são nãos maldosos, são nãos que maltratam, que causam sofrimento e que são ruins. Tomás de Aquino, outro gigante, né, cristão, ele dizia que há duas formas sadias de você lidar com os nãos da vida. Duas formas sadias. Uma mais elevada que a outra. A primeira, a inferior. Quando a vida te trouxer um não, existe a resignação cristã. Que é o quê? Quando você vem o não, você aceita aquele não, com aquele leve lamento, com aquela dor, mas você aguenta o tranco, você suporta, tá bom, vai, a vida é assim, né? Não vou lamentar muito, vou ter um certo ânimo, mas aquela cara de dor, né? Vai, vamos lá, vamos continuar, né? Fazer o quê, né? É a resignação cristã, você só aceita, né? Fazer o quê? Que pelo menos a pessoa não abateu, não se revoltou, não se indignou com Deus, não chutou o balde, a pessoa vai, resignação cristã. E agora existe o princípio mais elevado, que Tomás de Aquino diz, que é o santo abandono. Quando você se abandona completamente nas mãos de Deus. Aconteceu isso, Senhor, eu me entrego em tuas mãos. Me conduza da forma que o Senhor quiser. A vida me trouxe esse não, eu estou contigo para o que der e vier, e vamos caminhar juntos, Senhor, porque eu me alegro em Ti, eu me alegro em ter o Senhor comigo, eu me abandono em Tuas mãos, vamos juntos. A diferença, irmãos, da alma, do espírito, do coração da pessoa em uma alternativa ou outra. As sadias, né? Porque tem as ruins. Tem uma oração, irmãos, que é uma oração que eu acho belíssima. Eu conhecia metade dela, eu vim trazer para essa pregação, e aí eu vi o restante da pregação, eu achei até da oração, eu achei o restante dessa oração ainda mais bonita, de um teólogo americano, Reinhold Niebuhr, que chama Oração da Serenidade. Começa assim, que é a parte que eu conhecia, né? Senhor, concede-me a serenidade, a calma, a tranquilidade, para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Ou seja, veio um não da vida, eu não tenho como mudar. Uma pessoa me disse não, é a escolha dela. O que eu vou fazer? Posso orar, mas enfim, é a escolha dela, é a liberdade que a pessoa tem da sua escolha. Concede-me a serenidade, a calma, a paz, para aceitar aquilo que eu não posso mudar. A coragem para mudar o que for possível, porque tem coisas que cabe a nós agir. E a sabedoria para discernir entre uma coisa e outra. Aquilo que eu não posso mudar, aquilo que eu posso mudar. Aí o restante, que eu não conhecia. Vivendo um dia de cada vez. Vai, irmão, um dia de cada vez. Não vai se resolver tudo hoje, nem tudo amanhã. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez. Você sempre tem que se alimentar dos sims enquanto luta com os nãos. Apreciando um momento de cada vez. Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. Porque as dificuldades não são o seu destino. Não acabou a jornada aqui. Tratando as dificuldades como um caminho que vai te levar até a paz. Aceitando este mundo cheio de pecados como ele é. Não adianta brigar, irmãos. Esse mundo é cheio de pecado mesmo. Aceita porque não tem o que fazer. Aceitando esse mundo de pecado como ele é, assim como fez Jesus. Que Jesus fez isso. Esse mundo é cheio de pecado, vamos embora. Aceitando como fez Jesus e não como gostaria que ele fosse. Eu queria tanto que o mundo fosse assim, fosse assado, pastor, por que não é? Não. Aceita, não tem como. Não como gostaria que ele fosse. Confiando que o Senhor fará
tudo dá certo se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida. Razoavelmente, irmão, não pensa que vai ser, ai, pastor, vai ser uma vida espetacularmente perfeita. Não, é um mundo caído, irmãos. Porque assim, me entregando à sua vontade, eu poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz na próxima vida. Amém. Oração da serenidade. Depois eu passo até no WhatsApp, é linda. Ou seja, irmãos, Deus pode dizer sim, pode dizer não, pode dizer calma. Deus pode, irmãos, falar isso com você? Deus pode te dizer a verdade, por mais dura que seja? Ou a gente não vai aceitar, ou vai brigar? Deus pode te conduzir de mãos dadas, através do deserto, até chegar à terra prometida? Ou nós vamos ser como o povo judeu, que o deserto inteirinho ficou murmurando, reclamando, dizendo que Deus não fazia, que Deus era reclamando e murmurando, e com isso foram só causando mais problemas. Você está causando mais problemas no deserto, irmãos? Acho que no deserto, o próprio deserto já é um problema, né? Acho que não precisa de mais. Então, no deserto, meu irmão, não crie mais problemas para Deus resolver. Caminhe de mãos dadas com Ele, creia, confie. Não fique só querendo saber as boas notícias de Deus. Queira saber qualquer notícia com Ele. E a gente tenha, com essa vivência, com essa maturidade, de receber os nãos de Deus, crendo, porque não adianta só falar, irmãos, é crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Crer que quando tiver aflições, você tem que ter bom ânimo. Crer. Assim você vai poder dizer como o apóstolo Paulo, em tudo nós somos atribulados. Vem tribulação, porém não angustiados. Perplexos, ficou até perplexo, olha o que aconteceu, perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém, como eu falei, da casa, com a tempestade, não desamparados. Tem um Deus aqui comigo. Abatidos, porém não destruídos. Deus pode brilhar na sua vida quando tudo estiver escuro. Deus pode brilhar, porque a gente só quer brilhar de dia, né, irmãos? A presença de Deus, a luz de Deus, o louvor, a oração, quando está tudo claro. Brilhar a luz quando está tudo claro não é tão útil, né, irmãos? O apóstolo Paulo diz em Filipenses 2,15 que você foi chamado para brilhar como estrelas no universo. Diz Jesus que você é a luz do mundo. Você foi chamado para brilhar, sabendo que o principal beneficiado com a sua luz é você. O principal beneficiado quando você brilha é você mesmo. O sol, irmãos, lá fora, ele brilha no vazio do espaço, escuro, gélido, indiferente e mortal. E se você passar por algum momento de indiferença, um momento frio, um momento escuro de trevas, brilha como o sol está brilhando. Esse é o momento de você brilhar. Sabe como? Sabe por que o sol brilha no escuro, no gelo, no frio? Porque tem o fogo de Deus dentro dele. E é especialmente nesses momentos que você precisa do fogo de Deus queimando no seu interior. E Deus quer mais do que brilhar sobre você, Ele quer brilhar através de você. Ele quer brilhar no escuro. Ele quer que a gente vença os momentos difíceis. No momento do não, meu irmão, brilhe ainda mais. Brilhe ainda mais. Porque Deus te chamou para ser luz. Este mundo vai tentar te escurecer, irmãos. Ele vai tentar te escurecer, vai tentar apagar a sua luz. E você não tem controle sobre o mundo ou sobre as pessoas. Você tem controle sobre quem você é. Você não tem controle sobre a escuridão que as pessoas vão lançar sobre você. Você tem controle sobre a luz que você vai brilhar. Com a ajuda de Deus, você pode brilhar diante das trevas. O que a vida te trouxer, meu irmão, não se revolte, não murmure, não desanime, não se deprima. Brilhe, tenha bom ânimo,
não apague o espírito. É isso que nós precisamos fazer. Vamos ficar de pé, queridos? Quero ler 4 frases aqui, irmãos, que eu achei particularmente muito impactantes, também de cristãos antigos. Uma frase nos diz: Deus nunca nos pede para desistir de algo sem a intenção de nos dar algo melhor. Outra frase: se nós soubéssemos tudo o que Deus sabe, pediríamos exatamente o que Ele nos dá, inclusive o não. Deus muitas vezes nos recusa aquilo que, se nos concedesse, seria uma punição e não uma bênção. Olha que coisa linda. Deus, às vezes, te recusa algo que, se Ele te desse, seria uma punição, não uma bênção. Esse é Santo Agostinho. John Piper fala: Deus está fazendo, irmão, na sua vida, nesse momento, em torno de umas 10.000 coisas Ele está fazendo na sua vida. Você, quando muito, consegue perceber umas 3 coisas que Ele está fazendo. Ele está fazendo 10.000. Você consegue perceber, quando muito, umas 3. Mas Ele está fazendo 10.000. Outro: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Nós sabemos em quem cremos, irmãos. Nós sabemos. Eu sei em quem tenho crido. E você tem que dizer isso diante do não. A vida te trouxe um não, eu sei em quem tenho crido. Deus te disse um não, eu sei em quem tenho crido. Como Jó perdeu tudo, a mulher disse: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. O que Jó disse? Deus deu. Deus falou sim para mim. Deus tirou. Deus disse não. Louvado seja o nome do Senhor. Essa música. Se Deus te der, se Deus te tirar, louvado seja o nome do Senhor. E depois, no livro de Jó, ele diz: ainda que Ele tire minha vida, eu o louvarei, pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. O meu Redentor vive e por fim se levantará. Vamos orar, amados? Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, que o sim da Tua presença, da Tua palavra, aconteça na vida de cada um dos meus irmãos, no momento certo, segundo a Tua vontade, segundo a Tua sabedoria e não a nossa. Mas fala e faz, Pai, os Teus nãos, porque nós cremos que o Teu não é nos guardando de males, é nos guardando daquilo que nos destruiria. Pai, diz sim, faz o sim, diz não, faz o não, porque nós cremos e confiamos no Deus que servimos, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é paciente, que o Senhor nos ama de forma transbordante. Cuida de nós conforme a Tua sabedoria. Um pai, uma mãe diz sim a um filho pequeno e também diz não. Que o Senhor nos diga sim, que o Senhor nos diga não, mas que o Senhor esteja sempre conosco. Diante das tempestades da vida, fica conosco. Diante das aflições, anima o nosso coração, Pai, e nos fortaleça para estarmos sempre brilhando a Sua luz, cada vez mais, mesmo diante das trevas, que nós sejamos luzeiro neste mundo de trevas e a gente resplandeça a Tua luz através de nós. Faz a Tua boa obra, fortalece o Teu povo, dá bom ânimo, dá alegria, e que o Senhor, Pai, cumpra em nós todas as Tuas promessas, pois em Ti nós temos o sim de Jesus. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Ele morreu na cruz, irmãos, para nos dar a certeza e a segurança que todas as coisas cooperarão para o nosso bem e que, vindo à cruz, virá a ressurreição.